Hoje daremos continuidade à nossa série Deus dando a sequência a essa série, né, tivemos a primeira mensagem com Ranieri na semana passada, que está disponível no nosso canal do YouTube, se você ainda não assistiu. E hoje então daremos a continuidade da introdução dessa série. Nós ainda não vamos entrar nos atributos de Deus. E o propósito dessa série é conhecer mais sobre quem Deus é. Conforme nós já estamos falando aqui, são momentos que nós estamos vivendo, né, que nós cremos que é uma oportunidade para conhecer mais quem Deus é. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Provérbios 2, de 4 a 5, onde diz: se você procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Vamos ler de novo. Se você procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Esse texto, né, esse versículo, ele na verdade tem um paralelismo aí, que é um recurso de linguagem poética hebraica muito utilizado nas expressões, uma do lado das outras, né, como se fossem linhas paralelas. E é muito mais do que um adorno literário, né? Mas ele faz parte da própria retórica hebraica. E ele é um recurso que é usado então para reforçar uma ideia, e ao mesmo tempo que reforça a mensagem central, ela reforça a integração entre as ideias. Então esse recurso está em toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, mas ele é muito usado também nas epístolas de Paulo. Eu queria que você prestasse atenção, continua comigo aí na sua Bíblia, e para a gente ver como que o paralelismo, como que ele está sendo empregado aqui. Então, como que ficaria, na verdade, a interligação, né, da primeira expressão, que tem duas coisas, com a segunda expressão? Ficaria assim: se você procurar a sabedoria como se procura a prata, então entenderá o que é temer ao Senhor. E se buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então achará o conhecimento de Deus. Então o tema dessa mensagem aqui de hoje vai ser o conhecimento de Deus. E quando a gente fala em conhecimento de Deus, é uma questão que vai muito além do que uma atividade intelectual, meramente intelectual, porque a gente, aqui na nossa cultura, né, conhecimento é simplesmente uma atividade intelectual. Mas quando a gente lê conhecimento na Bíblia, tem a ver com relacionamento. É a mesma palavra que usa, né, que o marido conheceu a esposa. Então o conhecimento vai muito além, ele envolve o intelecto, ele envolve a comunicação. Comunicação envolve inteligência, envolve palavra, né? Mas ele muito mais do que o conhecimento intelectual. Fala ali em Provérbios 1,7, fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os sensatos desprezam a sabedoria. Em Salmo 53,1 diz: disse o necio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Então, o conhecimento de Deus, ele tem a ver com o coração. E o coração dos homens estão corrompidos. Então, na verdade, o conhecimento de Deus, ele tem a ver com questão moral, com questões internas do homem, né? O conhecimento de Deus, ele envolve uma questão interior, não é apenas uma questão intelectual. Ele envolve tudo, nossa parte ética, nossos valores, tudo. Eu me lembro a segunda vez que eu morei na Inglaterra. Foi do 2009, 2010. E naquele tempo eu estava vendo um crescimento muito grande do chamado novo ateísmo. Esse novo ateísmo, eles deram esse nome para se contrapor ao antigo ateísmo, que era simplesmente pessoas que não criam em Deus. Porque esse novo ateísmo que eles queriam, na verdade, agora que tinha um avanço tecnológico, científico, no tempo que nós estamos no tempo da revolução do conhecimento, né, que tinha no final do século XX, no início do século XXI, então nascia esse novo ateísmo, que o objetivo era um pensamento baseado na razão, né, na lógica, no conhecimento científico, e tinha um propósito claro, né, lá na Europa, na Inglaterra, de desmascarar a fraude do cristianismo na Europa. Então Richard Dawkins, ele foi um dos maiores expoentes desse movimento, lançou uma campanha onde se dizia: vocês estão vendo aí esse ônibus, né? Estou colocando para vocês, um ônibus aqueles vermelhos lá que tem lá na Inglaterra. Então está dizendo assim: Deus provavelmente não existe,
Nem temos como comprovar a sua existência, na verdade. É isso que eles estão querendo dizer, né? Então, pare de se preocupar e curta a sua vida, a tua vida. Essa é a tradução que está escrito. Dawkins usava, na verdade, a autoridade dele científica para desqualificar a fé em Deus. Ele ficou famoso no seu livro Deus, a Grande Ilusão, onde ele tenta provar que crer em Deus está no mesmo nível, né, que acreditar em Papai Noel. Ele chegou ao ponto de propor ao governo lá da Inglaterra uma nova matéria nas escolas, onde ele ensinaria, ele teria um novo método, ensinar que a religião, na verdade, é uma tolice, uma perda de tempo e atrapalha o desenvolvimento da civilização. Para ele ensinar nas escolas que Deus não existe é uma forma de melhorar a sociedade, onde os maiores males que a gente tem hoje são todos causados pela fé em Deus, pelas religiões. Ele fala sobre o sofrimento, as guerras, as brigas entre muçulmanos e cristãos, e vai lá atrás, desde a época da cruzada. Então, em 2010, eu tive o privilégio de passar um final de semana, né, com Alistair McGrath, que ele foi um autor do livro para rebater o Dawkins, A Grande Ilusão de Dawkins, ele escreveu. E por coincidência foi interessante que, assim como o Richard Dawkins, o Alistair McGrath, ele também tinha um PhD na parte de ciências, na área de ciências, igual lá do Richard Dawkins, e ele era ateu. E na fase adulta da vida dele, ele veio se converter, se tornou cristão. E não apenas isso, a vida dele foi tão impactada que ele foi estudar teologia, mudou de área, virou um professor, também com doutorado em teologia por Oxford, virou um pastor e um professor em teologia em Oxford. E o McGrath estava, na verdade, compartilhando o que estava acontecendo ali, né? Que parecia para a gente um grande movimento. Eles chegaram naquele ano, no final do ano, na televisão lá da Inglaterra, a celebrar o não Natal, né? Já que Deus não existe e mesmo a história de Jesus é mentira, então eles celebraram o não Natal. E ele me contou, né? Ele estava contando para a gente um grupo pequeno que a gente passou lá na Inglaterra um final de semana com ele, um retiro pequeno. Ele falou que, na verdade, esse movimento era grande porque era um grupo muito pequeno de pessoas, mas gente que era intelectuais, artistas, donos de empresas de comunicação, e eles faziam muito barulho mesmo. Não era mais que 30 pessoas, mas você pensava que era um grande movimento. Mas depois nunca mais ouvi falar disso. Foi na mesma época que tinha aqueles livros lá sobre Código da Vinci e tantas coisas, teoria da conspiração, né? Mas o que é mais interessante é que esse argumento, que agora nós vivemos numa era científica, então o conhecimento de Deus é bobagem. Eu quero dizer que na verdade não é assim. Tá? Nós não temos tempo para entrar aqui, mas na verdade não é assim. O conhecimento de Deus é uma coisa que envolve a questão moral, envolve o coração. E vocês veem naquele ônibus, o Dawkins falou, olha, muito provavelmente Deus não existe, então agora tem uma consequência, curta a vida, pecado também não existe. Por que você está preocupado a forma com que você vai viver? Por que você está preocupado a forma com que você lida com as pessoas? Vale a lei do mais forte. Aliás, toda a crítica que eles diziam, Deus não pode existir, porque, veja, não há amor, não existe justiça, não existe compaixão, tudo que a gente vê ao nosso redor é o sofrimento. Eles não percebem que isso é o próprio contrassenso, porque se Deus não existe moral, não existe justiça, então qual que é a base para você reclamar de tudo isso? E outra coisa também que eles usavam a história do desenvolvimento científico como argumento para dizer, tá vendo? Né? A ciência prova que Deus não existe. Mas a ciência é limitada, as ciências naturais, elas observam, resolvem, vamos dizer assim, elas são dedicadas ao estudo das coisas naturais, né? Da observação das leis que regem o universo, dos mecanismos fenômenos aqui na natureza, na Terra. Então, por definição, a ciência, que também tem a ver com conhecimento, essa outra palavra de conhecimento, né? Ela está limitada para o estudo de Deus. Ela está limitada ao conhecimento de Deus. Ciência não foi feita. A ciência ela não está dentro dos objetivos, não está dentro do campo da ciência, o conhecimento de Deus. Tá? Então, o conhecimento de Deus, ele envolve, sim, a sua atividade intelectual, mas ele vai além. Ele tem uma implicação interior, ele tem uma implicação moral. Isso é importante porque, se você for estudar todas as histórias dessas pessoas, muitas vezes que têm uma posição tão clara, eles têm, Deus não pode existir. Quando a gente lê isso naquele livro, Deus não pode existir, Nietzsche, ele foi filho de um pregador, um pastor, e ele perdeu o pai dele quando tinha 6 anos de idade. E ele manteve uma amargura muito grande. Como é que pode existir vida com Deus? Como pode existir um Deus amoroso? Se Deus tira o meu pai quando eu era tão novo.
E você vai um atrás do outro. É interessante ver a biografia de pessoas que inclusive tinham fé em Deus, em algum momento no final do século XIX, do humanismo, se tornaram, vamos dizer assim, de alguma maneira opositores à fé, como o próprio Darwin, quando perdeu a filha dele e criou uma amargura contra Deus. Então, o conhecimento de Deus, ele envolve o coração. Disso nesce no seu coração, não a Deus. Vamos parar por aqui, senão eu vou sair do tema central. Então fala que o temor, Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E novamente aqui diz, e o conhecimento do santo é entendimento. O conhecimento de Deus não é apenas uma atividade intelectual, mas ele também envolve a nossa parte intelectual. Ele também envolve o nosso pensamento, e o nosso pensamento envolve nossa imaginação. Então, Tozer ele dizia o seguinte, aquilo que vem à nossa mente, quando nós pensamos em Deus, né, aquilo que nós imaginamos, quando nós pensamos em Deus, é a coisa mais importante sobre nós. Porque disso depende toda a nossa identidade, a nossa forma com que a gente vai buscar a nossa dignidade e aquilo, como nós vamos buscar nosso sentido da vida, enquanto pessoas, né? E eu queria também convidar você para pensar uma coisa interessante, ou refletir, né? Que o conhecimento de Deus, ele é um tesouro. Então o conhecimento de Deus, ele é a chave para a nossa satisfação pessoal. Se quando você pensa ou ouve a respeito de Deus, né, a sua resposta é alguma coisa parecida com isso. Eu nunca penso em Deus, simplesmente vivo a minha vida. Ou eu sinto uma apatia, uma falta de satisfação. Eu receio que Deus não me ame mais, quando eu penso em Deus, quando eu imagino Deus. Eu vivo estressado, ou simplesmente pelo fato de viver. Eu sinto solidão muitas vezes, porque não parece que Deus está perto. Eu tenho muito medo. Eu me sinto sem esperança constantemente. Tentei me relacionar com Deus, mas parece que é algo cansativo, forçado, né? Religiosidade. A minha vida espiritual está vazia e sem sabor. Me sinto distante de Deus. Se você muitas vezes se sente assim quando você pensa em Deus, então eu quero te dizer que essa mensagem, o conhecimento de Deus, né? Por que nós vamos fazer essa série? Por que você vai vir participar aqui, buscar mais a Deus? Porque o conhecimento de Deus é a chave para essa satisfação, ou para a cura o antídoto dessa insatisfação que você tem lá dentro. O conhecimento de Deus tem a ver com o seu coração. Tem a ver com quem você é lá dentro, quando você fecha os olhos, quando você dorme, quando você acorda, a maneira que você pensa. E muitas vezes a forma com que você sente também influencia o conhecimento, aquilo que você pensa a respeito de Deus, como eu falei lá, daquele movimento Novo Ateísmo. Não é neutro, não há neutralidade, conhecimento de Deus com aquilo que você tem no coração. Então essa mensagem é para você, a palavra que Deus tem para você essa noite, né? É que o conhecimento de Deus, ele pode mudar a tua vida da água para o vinho. Conhecimento de Deus é o tesouro escondido. O conhecimento de Deus, ele precisa ser buscado como um tesouro escondido. E eu queria falar um pouco sobre 3 fundamentos que nós temos sobre o conhecimento de Deus. O primeiro deles é que o conhecimento de Deus está muito além da imaginação humana. Deus está muito além da imaginação humana. Isaías 55:8 diz, porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são como os vossos caminhos, mas estão muito além do que vocês podem imaginar. E aí esse texto diz, o profeta está falando, assim diz o Senhor, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, mas vão muito além do que vocês podem imaginar. Não tem como o homem imaginar, né? Eu falei lá da parte da ciência, mas é uma questão simples, Deus é espírito, ele não é limitado por tempo, nem por matéria, né? Nem por espaço. Então não tem como a gente imaginar a Deus. Se você for pensar o tamanho de um oceano, se você for pensar, sei lá, qualquer coisa, a distância entre o mundo e a lua, para a gente não está dentro da nossa medida. E pensar Deus vai muito além, porque Ele é maior que o universo. Como você vê Deus? Como você imagina quem Deus é?
Para muitos, Deus é irreal, ou no mínimo é uma realidade imaginária, ou sei lá, alguma coisa que é muito mística, construída pelo próprio homem. Eu me lembro de uma fase pós-moderna que fala assim: crer é preciso e pensar é um prazer. Então, na verdade, as pessoas, muita gente está falando hoje, né, que você está com medo de morrer, então você pensa que Deus vai te dar um céu. Você tem medo de sofrer, então você inventa um Deus que está sempre com você, sempre cuidando de você. Então Deus é um produto da imaginação humana para que ele possa suportar aquilo que ele não consegue suportar, que é o sofrimento, a dor e o sofrimento. Deus é o produto da imaginação humana para explicar aquilo que o homem não consegue explicar. Então, se a ciência explica, então não preciso mais de Deus. Mas Deus é muito além disso, né? Muito além disso. Esse assunto que nós estamos falando, na verdade, é um assunto muito importante. É um assunto que pode, dependendo como você entender a importância do conhecimento de Deus, pode mudar toda a tua vida. Então, não se estribe, né, como diz a palavra de Deus aqui em Provérbios 3, 5, 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. No entendimento, a forma com que você compreende as coisas, a forma com que você pensa, né? A forma com que você imagina. Não fique preso à sua própria imaginação, à sua própria cabeça. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejam sábios até aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é que Deus não passa pela imaginação do homem. Ou a imaginação do homem não consegue conceber a Deus. E é interessante que, embora isso seja verdade, todo homem, né, em qualquer cultura, em qualquer época, Deus faz parte da história do homem. Se o homem não consegue imaginar a Deus, mas por alguma razão inexplicável, né, que a gente sabe a explicação, né, Deus faz parte do DNA do homem. O nosso código, né, genético, quando Deus nos fez, a gente busca entender a Deus, a gente busca conhecer o nosso Criador, nós buscamos saber quem nos fez, nós precisamos saber o sentido da vida, nós temos sede de Deus. O segundo fundamento que tem é que se o homem não consegue conceber a Deus, então como nós podemos conhecer a Deus? Esse é o fundamento, é o mais importante que tem. É que Deus é quem auto se revela ao homem. É Deus que se revela, né? Se eu tiver uma pessoa que fala, sei lá, muitas línguas, ele pode falar com qualquer um. Ou se alguém criou uma língua, ele pode falar, né? Eu não sei falar chinês. E se tiver um chinês que sabe falar chinês e sabe falar inglês ou soubesse falar português, ele poderia se comunicar comigo, mas é impossível para mim se comunicar com ele. É impossível entender a língua dele se alguém não me ensinar. Então, se o homem não pode, a imaginação do homem não pode conceber a Deus, nós só podemos conhecer a Deus, porque Ele é quem se auto-revela ao homem. Essa é a principal realidade. Diz ali em Amós 4,13, diz: aquele que forma os montes, que cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra, o Senhor, o Deus dos exércitos, este é o seu nome. Então fala, aquele que revela os seus pensamentos ao homem. Então Deus se revela, ele mostra os seus pensamentos, ele mostra aquilo que está na sua mente, que está no seu coração. E Deus se revela de várias maneiras. A primeira maneira que ele se revela de uma forma geral através das coisas criadas. Salmo 19, 1-4 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia anuncia outro dia, uma noite revela outra noite, sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então, a criação declara a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Deus é poderoso. Deus é criativo, né? Deus, ele quer manifestar a beleza, as coisas que ele, por meio daquilo, a bondade dele, por tudo aquilo que ele criou. Diz ali em Gênesis, né, quando Deus criou todas as coisas, falou que ele olhou e falou que aquilo que ele criou era bom. Então os céus declaram a glória de Deus, o poder de Deus.
E para o homem que fala em Amós, que Deus revela os seus pensamentos também, de uma forma geral, na natureza. Romanos 1:20 diz que pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divina natureza, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. É interessante que até o homem, Deus mostra os atributos invisíveis dele, a partir do próprio homem, que ele criou a sua imagem e semelhança. Embora o homem tenha perdido o relacionamento com Deus através do pecado, e aqui a primeira família foi toda destruída, Caim matou Abel, mas mesmo assim nós vemos traços de Deus, a paternidade, a maternidade, o casamento, o amor que a gente busca, tantas coisas. Então os atributos invisíveis de Deus, a criatividade no homem, a poesia, a música, a beleza, a arte, a inteligência, a disponibilidade para estudar, para criar coisas, para descobrir soluções para doenças. A única diferença é que, como ser humano, a gente está disfuncional, afastado de Deus. Deus se revela através de todas essas coisas. Mas Deus se revela de uma maneira especial, como diz a Bíblia. Abra sua Bíblia em Hebreus 1, de 1 a 2, diz que Deus se revela, Ele se comunica de uma maneira específica, especial, como diz assim na teologia, por meio da sua palavra. Há muito tempo Deus falou de muitas maneiras, de muitas vezes, aos nossos pais, aos nossos antepassados, por meio de profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então é interessante que fala aqui que Deus falou de muitas maneiras, muitas vezes, falou por meio da sua palavra. Deus fala, Deus transmite o seu pensamento por meio de muitas maneiras, mas nos últimos dias falou através do Filho. E João 1, de 1 a 4 diz: no princípio era aquele que é a palavra, era o verbo, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. Jesus é a palavra viva de Deus. Diz aqui também em João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Em João 14, Filipe pergunta para Jesus, pede para Jesus, mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a exata expressão do Deus vivo. É aquele que tornou-se, vimos a sua glória, a gente pode ver Deus através de Jesus. Mas eu queria ir no terceiro ponto, para ir concluindo aqui a nossa mensagem. Embora Deus não consiga ser concebido pela imaginação humana, embora nós sabemos, e graças a Deus, porque Ele se revela na criação, se revela na sua palavra, e se revelou principalmente através do Filho, de maneira completa. Mesmo assim, embora nessa realidade, a verdade é que o conhecimento de Deus não é evidente, ele tem que ser buscado, ele tem que ser procurado como um tesouro. Então, embora Deus se revele de tantas maneiras, como diz ali em Hebreus 1, ainda assim o conhecimento de Deus é como um tesouro escondido que precisa ser procurado. E ali diz a palavra: se buscá-lo com quem esse conhecimento, a sabedoria, como quem busca um tesouro escondido, então achará o conhecimento de Deus. Deus quer que nós pensemos nele. Deus quer que nós o busquemos. Jesus disse ali, pedi e se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Também Mateus diz: buscai primeiro o reino de Deus. E há uma esperança, há uma certeza. Deus quer ser achado. Não é como um tesouro escondido que está perdido. Ele é um tesouro escondido, não um tesouro perdido. É um tesouro revelado, é um tesouro pronto para você encontrar. Por isso que fala: quem busca como quem busca, quem procura, como quem busca um tesouro escondido, achará o conhecimento de Deus. É uma promessa, é claro isso. Depende, o conhecimento de Deus depende de como você se aproxima com o teu coração diante de Deus.
né? Sem um coração de preposições, sem uma inteligência. Você não precisa ter uma inteligência colossal, você não precisa ser esperto. A palavra de Deus diz ali em Isaías: até o louco não erraria nesse caminho, né? Pode conhecer a Deus. Então não depende de conhecimento intelectual, não depende de capacidade, não depende de estudo. O conhecimento de Deus depende da forma com que você vai buscar, como quem busca um tesouro escondido. Essa é a promessa. Que você esteja disposto a conhecer a Deus, quem Ele é, quem Deus é, né? Não segundo a minha própria imaginação. Nós temos uma tendência, né? Dizem que quando Deus criou o homem, a sua imagem, e hoje o homem tenta devolver a mesma coisa a Deus, tenta criar um Deus conforme a sua própria imagem. Isso é idolatria, conforme o nosso próprio pensamento, a nossa própria conveniência. E Deus não é assim, o conhecimento de Deus não é assim. Eu queria terminar, encerrar aqui, não me alongar. Nós vamos ter vários finais de semana, vamos ter a continuação dessa série, onde nós vamos estar vendo quem Deus é. Mas eu queria te dizer que só vale o conhecimento de Deus é a chave para a satisfação da tua vida, para que você tenha uma vida plena. Mas não adianta nada você querer buscar o conhecimento de Deus na sua maneira, do seu jeito. O conhecimento de Deus é um tesouro escondido que precisa ser buscado. Amém? Não segundo o nosso próprio entendimento, mas reconhecendo a Deus no nosso coração, reconhecendo a Deus na palavra dEle, reconhecendo a Deus em tudo aquilo que Ele fala e confiando nele. É bem-aventurado o homem que confia em Deus, né? Não te estribes no teu próprio entendimento, mas reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos porque o teu conhecimento, Senhor, ele não está perdido, mas ele é como um tesouro escondido que o Senhor quer que nós encontremos. O Senhor quer que nós pensemos nele, em Ti, Senhor. O Senhor quer que nós Te busquemos, Senhor, porque o Senhor está desejoso do nosso coração. Conforme o Senhor disse ali à Tua igreja em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né, e abrir a porta, então eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Que seja assim, Senhor. Que seja um conhecimento de comunhão, de sentar à mesa, de participar do pão, de conhecer o Senhor como Deus presente, ainda no meio dessa tempestade que nós estamos vivendo, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe a cada vida. Continue conosco, nos abençoando, Senhor. Nós precisamos de Ti para Te conhecer e nós queremos continuar Te buscando. Amém, Senhor. Que o Senhor te guarde, te proteja, que Ele derrame a graça dEle sobre vocês, né, e que vocês continuem buscando a Deus, buscando o conhecimento dEle. Vamos estar juntos uns com os outros, continuem participando dos nossos encontros, né, nos grupos pequenos, acompanhando as lives durante a semana, final de semana. Amém? Que o Senhor continue conosco. Deus te abençoe.